Olá, eu sou a Lívia Lima, sou pesquisadora do GEPOM e pós-doutoranda na EASH USP. Então hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre os diferentes tipos de entrevista na história oral. Então, só recapitulando um pouquinho, a entrevista, a metodologia de história oral, ela é baseada em entrevistas sobre experiências de vida e ela também permite o acesso às lembranças a eventos que essas pessoas pesquisadas, entrevistadas e pesquisadas protagonizaram e testemunharam, além de como esses sujeitos se constroem narrativamente. Então a gente pode dizer que o coração da metodologia da história oral é a entrevista, e da entrevista é a escuta, essa escuta sensível ao outro. Então, a gente pode dizer que na prática, pensando a prática da história oral, uma das coisas mais importantes é a definição da modalidade de entrevista adotada. Então, por isso, hoje a gente vai falar sobre essas duas modalidades existentes, a entrevista de história de vida e a entrevista temática. Bom, a entrevista de história de vida, como o próprio nome já diz, ela vai permitir que o pesquisador olhe demoradamente para a vida de um indivíduo, Então que esse tipo de entrevista, ela permite um mergulho, na trajetória desse indivíduo, e também ela se caracteriza por dar essa liberdade ao entrevistado. Então, normalmente quando a gente começa, quando a gente quer iniciar uma entrevista de história de vida, a gente pode pedir para o nosso narrador de uma maneira bem simples, conte-me sobre sua vida. E a partir daí ele começa a contar, mas além dessa liberdade, ele também tem essa possibilidade de dialogar minimamente com o pesquisador, mas esse pesquisador precisa também interagir na medida que essa conversa tenha um prosseguimento. Então, embora esse tipo de entrevista não consista numa reconstituição biográfica, ela busca exatamente abranger um período mais amplo da vida desse indivíduo. Então, pensando em abordar profundamente diversos temas, períodos e vivências desse sujeito, tá? Agora, a partir daí, a gente pode pensar também qual é o papel do entrevistador dentro dessa entrevista de história de vida, Então, é exatamente de escutar e interagir com esse sujeito, Então, para garantir que essa conversa, ela tenha aí um prosseguimento, E aí também, é claro, uma finalização. Diferente agora do que a gente chama de uma outra modalidade, que é a entrevista temática, Então, ela continua, claro, tendo como principal sujeito, o indivíduo, mas ao mesmo tempo ela não busca imergir nesse universo de vida, nessa história de vida desse sujeito, mas é uma troca entre o pesquisador e o pesquisado, até porque nesse tipo de entrevista a gente normalmente cria um roteiro temático prévio aí, que vai exatamente explorar, o pesquisador ele vai explorar junto com o seu narrador questões que são orientadas aí por um tema, e esse tema, é claro, tem que dialogar com o objetivo principal do projeto, Então, na prática, pensando nessa prática dessa modalidade de entrevista temática, a gente pode elaborar um roteiro prévio, e a partir dele ele vai nos orientar aí na hora de praticar esse tipo de modalidade, Então a gente tem perguntas aí que tem que constar nesse roteiro, que são claras, e que são relacionadas também ao objetivo maior, que é o objetivo do nosso projeto. Então a gente tem esses dois tipos de modalidade adotadas dentro da metodologia de história oral, e a partir daí a gente
né? Nós vamos ter outros vídeos falando de outras questões sobre a metodologia. Então, por enquanto é isso. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. No